Olá, vamos chegando, começando a nossa live. Esperar a Helena entrar. Vamos chegando, pessoal. A Paty. A Helena. Chegou, chegou, chegou. Manda o convite, Helena. Aí. Como é que Né? você Eu tá, só, minha linda? eu só quero dar um avisinho. Hoje, a internet na Espanha está meio colapsada, né? Acho que de repente todo mundo, porque é Semana Resolveu. Santa, É é um país verdade. super religioso, né? Então, assim, tem um monte de manifestação que as pessoas estão fazendo dentro nos seus balcões, nas suas casas. E todo mundo ali falando. Então, se cair em algum momento a minha internet, eu volto de novo, mas é por causa desse colapso. Combinadíssimo. Me fala como é que foi para você o portal lá. Como é que foi? Eu olho tudo isso sempre olhando para o futuro, entende? Eu ponho ali a Sim. minha sementinha, a minha boa vontade, o meu comprometimento em estar ali sustentando o que eu chamo de uma sabedoria das idades, das eras passadas. Tá tudo certo, né? Vou vendo aonde eu não sou organizada. Ah, Eu vou olhando para dentro. Foi muito interessante. Eu fiz um foi. processo comigo essa semana. Eu tenho Hum, feito muito isso, de olhar determinadas fases da minha vida. E essa semana eu fui no período dos 14 aos 21 anos. E foi muito legal, porque de repente eu falei assim: sabe o quê? Eu sou essa que eu escolhi ser. ai, que máximo É isso. o período que a gente sai de casa, né? A gente põe É, o pé para fora de casa e, né? E eu olho hoje para mim, para o tipo de amigos que eu tinha na época, e tudo é do bem. Todo mundo assim do bem, meio, né? Mas tudo do bem. Eu falo, nossa, que legal, eu escolher ser quem eu queria ser. Então, que tô bem, lindo isso. Que tô bem. maturidade, né? Tão nova, já ter essa consciência, né? Não, agora. Sim, mas era um amadurecimento Sim, para a época. Uma sim. criança pensar num futuro, numa projeção assim, não é muito comum, né? Não, eu queria ser do bem, Tá. entende? Eu nunca pensei assim, ai, você veterinária, você médica. Não, eu quero ser do bem. Eu quero ter pessoas do bem ao meu entorno, uma coisa muito aquariano, né? Do Sim. aquário. E essa semana eu fiz essa volta, eu tenho feito isso comigo e foi muito gratificante. Já que a gente vai tocar no ponto de Maria Madalena, a gente tem que trabalhar muito essa coisa dos 7 pecados capitais. Porque o que te impede de ir para uma oitava, para um outro ciclo, são sempre essas vozes e sussurros que você traz do passado. Nossa, que legal. Né? Por isso ela é, de alguma maneira, considerada a sacerdotisa no tarô. Jesus o mago, no tarô do Santo Grau, Jesus é o mago, ela é a sacerdotisa, a rainha de Sabá é a imperatriz e o rei Salomão é o imperador. E aí o Hum, Papa é Melquisedeque. Então, assim, a gente está falando de outras figuras e eu olho isso, né? Eu sempre tenho uma voz lá, não sei da onde, que diz, ai, você errou. Ai, sabe? Não, peraí. Isso é o quê? O meu orgulho, né? É a minha avarícia, é o meu medo, porque o medo ele entra em todos os egos. verdade.
O medo, ele entra em todos os egos, porque todos nós temos uma criança ferida de alguma maneira, uma criança abandonada, também a gente vai falar disso, e que a gente precisa curar ela, né? Ó, trouxe a imagem dela. Nossa, que linda, eu nunca tinha visto. Com o labirinto da Catedral de Chartres. Que legal. Qual que é a relação desse labirinto com ela? Me conta. Vamos começar a destrinchar esse assunto magnífico, delicioso. Deus do céu. Entra na sua conexão com ela e Tá, manda então, bala. é que assim, é que você me faz uma pergunta de... Tá, peraí. Você vai chegar nesse ponto durante a história? Sim, Então eu manda queria, bala. Começa por onde você quiser. fechar, Tá. fechar com uma meditação no labirinto de Chartres, explicando porque ela é Perfeito, a então. portadora do conhecimento do labirinto da Catedral de Chartres. Então, perfeito. Deixa por último. Deixa a cereja do bolo. Eu Bora. acho que vai fazer mais conexão. Tá. Então, assim, vamos voltar lá num tempo, há muito tempo atrás, era uma vez um príncipe, eu tô falando isso desde os 500 livros que eu já li sobre o assunto. É um filtro meu pessoal, tá? E que eu gosto muito de pegar nesse fio e imaginar mais ou menos que é assim, porque ninguém pode provar absolutamente nada. Foi assim. Isso, né? E, então, era uma vez lá na antiga Ásia, um rei de uma tribo era casado e tinha um filho e uma mulher que tinha acabado de parir uma menina. E esse rei era o rei dos Hunos, ele travou uma batalha com outras, porque eram todos clãs, e esse clã acabou matando a esposa que ainda amamentava a filha. Passou-se algum tempo, José de Arimateia traz o seu sobrinho de 7 anos a esse local, porque o seu sobrinho, que era Jesus, estava sendo iniciado nos mistérios. A gente tem que recordar que naquele momento o grande mestre era Buda Gautama. Era o primeiro que se levantou para falar sobre caridade, sobre amor ao próximo. Ali estava começando já a Era de Peixes. Então já tinha 500, 600 anos antes seres muito mais elevados que já tinham uma consciência, principalmente no Oriente. E Jesus, ele foi para lá porque todo mestre tinha que conhecer sobre o Buda. O Buda teria que se apresentar para ele ser considerado o mestre. E José de Arimateia leva Jesus a esse local. E Jesus, no momento que chega, reconhece a menina, que estava órfã. E que José de Arimateia leva a princesa para Galileia, Israel, onde hoje é Israel, e escolhe uma família que seja boa para educar esta princesa. E Jesus faz a sua peregrinação com o filho deste rei durante vários anos para entender o que é Buda, o que é a questão da compaixão, da pobreza. Não, mas o que é a compaixão? Para a gente hoje falar de compaixão, a gente tem que viver baixo a compaixão. E, enfim, essa menina se desenvolveu no Lago Tiberíades, que hoje é Nazaré, sendo educada, sendo uma menina que lia sobre mitologia grega, que sabia ler o sânscrito, que tinha 3 irmãos homens, e o mais débil
era o seu grande amigo Lázaro. Ah, ele é irmão de Lázaro, que máximo. Que era aquele com a qual ela olhava para o horizonte e ficava com ele contando as histórias da mitologia. Para mim é muito importante dar este início, porque ela estava instruída. Ela Já foi, era uma mulher diferente dos tempos, não? Total. ela foi preparada para ser a pessoa que foi, mesmo sem ter a consciência disso. E Jesus, para fazer o papel do Cristo, teria que ser com uma de sangue real. Como foi o que aconteceu com a rainha de Sabá e Salomão. Ela engendrou um filho de Salomão, ela escolheu Salomão, mas porque ela não poderia ter um filho de alguém que não tivesse o sangue real. Isso já vinha desde o Antigo Egito. Por isso que se casavam entre irmãos. Então, essa menina, ela sabia as coisas dos mistérios. De repente, ela entendia sobre as estrelas, sobre o tempo. Só que, de repente, não teve o tempo certo pela família de esperar a vinda do príncipe, porque durante 30 anos ninguém sabia onde estava o príncipe. E ela casou. E ela casou com o contador do pai dela. Isso é, assim, são fragmentos de vários livros que é onde eu me sustento. E ele era o contador do pai, o pai era uma pessoa de bem, ele trabalhava com sardinhas, como sardinha em lata, que põe o sal, né? Que vai fazendo esse trabalho de colocar os peixes e o sal conserva. Então ele fazia esse trabalho e a família insistiu que ela tinha que casar, porque no judaísmo a coisa é complicada a partir de uma determinada idade, porque você tem que casar e se você não casar, você fica muito mal vista. E ela jovem casa e eu quero pensar que esse marido dela era impotente, porque ele não conseguia ter filhos. Então, ele vai no rabino 1, 2, 3 vezes, porque os rabinos eram, ou talvez sejam ainda, aqueles que são médicos e que resolvem tudo, mandou que essa mocinha ainda, fosse fazer a sua quarentena no deserto. E ela vai sem nada. Ela vai sem a peruca, ela vai sem nada. É uma quarentena sem nada. E ela fica quase louca ali no Negev, vendo já, sabe, o sul de Israel é um deserto meio de pedras, é uma coisa, mesmo que passe o Rio Jordão, é um deserto diferente, porque é um deserto de pedra. Deve ser meio pesado, meio frio, né? Nada acolhedor, né? É frio de... de energia mesmo, né? De Olhando, energia. Né? Pensar nas pedras. Assim, E são pedras escuras. Né? Muito pouco verde. Muito pouco verde. E ali ela fica na sua quarentena, quase louca, sem a peruca, com a roupa do corpo, com todos os demônios que vêm, né? Porque primeiro a tal da culpa, né? Que a gente é filha da Eva, a gente é filha da costela, então a gente é filha filha da culpa, do pecado. Então já tem essa questão. Todo esse conhecimento que ela não sabe administrar, para quê?
E para que todo esse conhecimento recebido? Ainda mais naquele tempo, devia ser até mal vista, né? Mas foi quando tiraram ela de casa. Então, assim, ela tem a criança ferida, porque ela já tinha saído de uma casa, apesar de bebê, mas teve uma outra casa, e agora saiu de casa de novo. Uhum. Então, ela saiu de casa 2 vezes. Né? Então, tem tudo isso. E, de repente, aparece Jesus ali pregando, né? Ela se aproxima e ela entende o que ele fala. Nossa, que Ela lindo. compreende o que ele está dizendo. Então ela entende a questão do banhar-se na água, porque você tem que entrar na sua água matricial, que é a sua primeira fase de vida, que é justamente a casa 4, a casa de câncer. Você tem que entrar naquela água e você tem que se submergir, isso é cabala. Jesus, ele não falava nada de outro mundo, ele ensinava uma cabala na prática. Primeiro planetinha que está em cima da Terra é a Lua. A Lua o que que dá? Emoções, água. Então vai lá, mergulha na água e diz que você tá curado. E ela entende. Então ela segue a caravana de volta para casa, que é Nazaré também, resulta que é na mesma região, ou seja, a gente tem que imaginar aquilo ali tudo meio desértico, não era uma cidade. Povoadinho, né? Povoadinho. Só que ela passa pela cidade dela e ela continua. Então ela vai com Jesus à casa de Maria, que aceita ela como uma filha, porque as duas iniciadas têm o mesmo diálogo. Maria, mãe de Jesus, ela era da linhagem essênia, assim como a mãe de Maria. E os essênios, eles são altamente sábios sobre a criação do mundo, sobre a forma dos elementais, sobre como utilizar cada anjo da vida. A água é um anjo, a terra é um anjo, as abelhas são anjos, né? Então, assim, eles sabiam como manipular, alquimistamente falando, essas energias. Sim, eu estou falando de Maria Madalena. Sim. Então, Maria Madalena e Maria tiveram uma reciprocidade de conhecimento. E acho que só por isso foi permitido que ela ficasse no grupo de Jesus. Você acha que Maria, mãe de Jesus, que já teve uma concepção mágica, deixaria alguém chegar ali na mesma casa? Trouxe aqui a namoradinha do final de semana. Era Nem outra pensar, coisa, nem pensar. Né? E ela é que ia organizando, porque ela conhecia de matemática, ela astrologia. que sabia astrologia. Então, hoje vamos para lá, porque até lá o tempo vai estar assim. Vai precisar comprar 5 bolsas de arroz, porque vai demorar tantos dias. Ela era que ia na frente, é o abre caminhos. Nossa, tô arrepiada, não sabia essa Com parte da história outras dela. mulheres, certamente, que iam preparar a comida para quando chegassem os homens. E que não era visto como, é uma feminista submissa, não. Elas iam trocando. Maria já ia ensinando. Porque para ficar junto da energia de Jesus, como mínimo, tinha que ter uma cabeça muito aberta. Sim, completamente. Sabe, de repente chega alguém falando coisas
de física quântica, que vai foi curando, preparada, né? Ela foi que criada nesse vai meio, né? transmutando a água em vinho, que transmuta o pão em peixe. A gente está falando de um alquimista. Total. E ela estava ali junto porque ela segurava a onda, entende? Porque ela entendia, era sábia. Então, assim, sempre me perguntam da questão de filhos. Ela teve 2 filhos com Jesus? Nossa, eu queria chegar nesse ponto que eu estava me coçando, que é o ponto alto da história dela, polêmica já. Fala! Não sei. Não sei. Não posso garantir. Eu Entende? quero acreditar Não que sim. posso. Eu não posso garantir, porque aqui a gente está falando de uma comunidade com regras essênias. Jesus foi concebido de uma forma alquímica. Esses filhos de Jesus e Maria Madalena teriam que ser da mesma forma gerados, da forma alquímica. É o momento que o Divino Espírito Santo, ou Shekinah, coloca a sementinha na mulher. E isso não é de relação carnal. Isso vai além de. Isso vai além de. Eu espero que tenha deixado 50 filhos pelo mundo. Mas eu creio que sim. Mas eu não posso dizer que é verdade. Entende? Porque aí eu vou estar saindo do papel de pesquisadora e historiadora, porque depende do livro que você lê, ou é uma coisa ou é outra. Isso é muito delicado. Sim, a tendência da história no catolicismo, né, que eu sou católica, fui criada... Quer dizer, hoje eu não sou mais, porque eu não acredito nos princípios, né? Eu misturei muita coisa. Mas assim, fui criada, fiz catecismo e tal. E a gente aprende que isso tá errado, né? Que ela chegou do nada, é uma história distorcida. E eles não têm interesse em divulgar os filhos, porque na igreja, como é proibido casar, então não há um interesse de seja. Então, mas o que fez a Igreja Católica durante a Inquisição? Destruiu livros. Livros que não falam mais sobre o nosso hidrogênio, que não fala mais sobre fazer alquimia interna. A gente deixou de ser alquímico. Entende? Eles queriam, né? Para dominar, né? Mas é sempre assim. É sempre assim. Qualquer movimento que exista é sempre para retirar o conhecimento. Então, eu acredito sim que tiveram concepções, mas de maneiras alquímicas. Como seria o segmento? As histórias dos grandes seres, como por exemplo o Rei Arthur, não vem de uma concepção normal. Shiva, Buda, Krishna, nenhum deles tem uma concepção normal, porque eles não utilizam, no caso, o sêmen para fora, o sêmen é para dentro. E quando você manda para dentro, você gera um campo que, com a mulher, se você estiver na mesma frequência, você cria em ambos hidrogênio. E se for um hidrogênio muito suave, muito limpo, é o que faz a parte feminina de Deus se manter presente. A gente está falando de um conhecimento que vem de lá de trás. Entende? A gente se perdeu na maçã e ficamos aí filho da costela. Existe outro tipo de conhecimento quando você vai lá para os caldeus, para os babilônios, onde você vai ver os sumérios, entende? Então, assim, não era normal. Madre Teresa de Jesus, quando ela meditava, ela levitava. Ela utilizava o hidrogênio. Ela utilizava o hidrogênio. A gente tem uma força muito grande. Então, assim, não dá para querer comparar Maria Madalena a um amor romântico que transou e teve filhos. É algo superior.
Por isso que eu quis dar um ênfase, né? princípio meio, porque isso era Maria Madalena, ela é e era o conhecimento. Por isso, agora tudo faz sentido, de tantas histórias diminuírem, esconderem isso dela, né? Dizem, né, que na ceia, lá na Santa Ceia, Davi também pintou ela, né? Que um dos apóstolos era Maria Madalena. Exato, né? exato. Então, assim, o que que acontece depois, que amanhã a gente vai celebrar, né, A Páscoa. a Páscoa? Não é nada por casualidade, hoje a gente está falando desse tema. Nossa, meu Eu pensei Deus, durante a semana. me foi permitido, eu tô arrepiada agora. Que lindo. Pois é, eu pensei isso durante a semana. Pois, quando a gente vê agora os evangelhos que ainda vêm, vê os ciúmes de Pedro. Porque, conforme o evangelho de Pedro, Jesus falava na boca de Maria Madalena. Nossa. Era o conhecimento. O conhecimento não é para qualquer um. Não. Se eu começar a falar aqui de alquimia, hidrogênio, vamos falar, essa mulher é louca. Não, nós que estamos aqui, não. Não, então tá bom. Então, assim, para quem que ele aparece quando ele mostra que a vida continua? Para ela. Exatamente para ela. Então... Existia um amor mesmo, uma coisa pura, né? Claro, Totalmente, uma sintonia entre eles, porque ele não poderia também ter qualquer mulher, né? Não. E ela não poderia também ter qualquer homem, porque ela era muito à frente do tempo dela. E por isso que eu acho que ela não tinha, ela teve filhos, e aí vem a história, né, que vai adiante, aí saem depois da morte, que começa a perseguição aos cristãos, os seguidores do Cristo, aí José de Arimateia organiza toda uma história. Maria vai para Éfeso, que é Turquia. José de Arimateia chega em Glastonbury, na Inglaterra, supostamente com o filho masculino. E ali dá o segmento do Santo Graal, Rei Arthur, a espada, os 12 cavaleiros. Tem um nome, uma suposição desse filho? Alguma coisa na história? Se possível, filho? Não, né? É um segredo muito bem guardado. O que você acha daquele filme do Tom Hanks? Esqueci agora o nome do filme. Se alguém lembrar, fala aqui, gente, me ajuda. Que mostra justamente isso. Ele está protegendo, né? Não é Entre Anjos e Demônios, não. Ele está protegendo a filha de Jesus. E dizem, né, que ela está enterrada ali no Louvre, naquela pirâmide que está de ponta cabeça. Diz que ali embaixo é o túmulo de Maria Madalena. Ah, do Dan Brown, Código da Vinci. Código da Vinci. Eu amo esse filme. Mas aí é que tá. O conhecimento que tinha José de Arimateia era um conhecimento que tinha que ser levado à Inglaterra, porque ali eram celtas. E os celtas eram abertos a inserir conhecimentos com seus conhecimentos. Com certeza, nas infinidades de viagens que José de Arimateia fazia pelo mundo levando o sobrinho, foi para Glastonbury, porque ali a gente estava na idade ainda do bronze, as espadas tinham que ser talhadas, né? Tinha que vender material, e com certeza Jesus foi meditar na torre com celtas. E Maria Madalena, ela vem para o sul da França, para uma região chamada Languedoc. E por que o sul da França? Porque aqui tinha aqueles que hoje a gente conhece como ciganos. Que tinha que dar uma abertura, entende? Tinha alegria, né? Não, tinha acolhimento,
né? Tem um outro nome, agora eu não... Se a minha mente tinha um outro nome, não eram ciganos de hoje, entende? Não era nesse jeito, mas assim, tinha um lugar de acolhimento. Então ela chega em Marselha, eu visitei o ano passado o local onde supostamente o barquinho ancorou, tem uma imagem na pedra nessa igrejinha, bem velha, e é uma imagem gravada na pedra, e ela sempre do lado da pedra. E aqui a gente tem um sinal. A pedra, ela pode ser trabalhada, ela pode ser polida. Maria ia polir a pedra bruta através do caduceu, que sempre está do lado dela nas imagens, que é o caduceu de Mercúrio. Entende? Porque eu sou fã, né, gente? Eu babo nessa mulher, eu tô aqui aprendendo com todo mundo, né? Então, assim, ela trouxe o conhecimento na íntegra. Assim como José de Arimateia trouxe o conhecimento na íntegra. E ela foi entrando, né? Então, a gente tem Santa Sara Cali, aí a gente vai subindo pela região de Provence, vai vendo quanto que é importante a figura dela, como que ela é demonstrada nos quadros da Idade Média, normalmente com uma chave, uma caveira, e a caveira é o símbolo do conhecimento, ou com uma caneta em forma de pluma, que é o conhecimento. Então, conforme o tempo foi andando, os artistas foram ocultando esse conhecimento, o que a gente chama de hermetismo, nos símbolos. Muito interessante na cidadezinha que foi, como que é a cidadezinha? René-le-Château. Ali tem uma catedralzinha, uma igrejinha minúscula, uma minúscula, assim. Uma igrejinha de Maria Madalena, onde viveu a pessoa, agora é um senhor, não vou lembrar, depois eu lembro. E, bom, ali a igrejinha toda é de símbolo. São as cores rosa, azul e amarelo. As cores da chama trina. Toda a igrejinha por dentro tem essas 3 cores. Tem um diabo gigante na porta. É gigante. E aí, em cima do diabo, tem uma pia, e tem os anjos. E é uma conversa. Você tem que ver a sua parte negra. E por isso, muitas vezes, ela é retratada como negra. Ela viu a escuridão dela para poder sair para fora da gruta. Todo maestro tem que ter subido uma montanha e ter saído de uma gruta. E foi o que ela fez, que é a Gruta de Maria Madalena. Que provavelmente, eu duvido que ela tenha morado ali, não faz o mínimo sentido, é um frio, mesmo no calor. E eu acho que ali era um lugar de iniciação, de rituais, e ela vivia na cidade de São Balmo. Né? Então, tem a gruta de São Balmo, que está distante, e tinha a cidade. Acho que ali era onde ela peregrinava, ensinando esse conhecimento. E veja que interessante. Lá pelo século X, era muito normal que as mulheres tivessem labirintos nas suas casas, como uma forma de feng shui. Mas dentro da casa? No pano de prato, de repente, como que fala? Me foge o português já. Aquilo que a gente corta, a tábua de cortar. Tábua de carne? É isso. Tá. E também em anéis com forma de labirinto. Esse é um dos conhecimentos que eu vou abrir aqui,
que nos faz ligar a Salomão, rainha de Sabá, Jesus e Maria Madalena. Uhum. Só se consegue através dessa ferramenta que é um labirinto. Uhum. Somente andando em labirinto, você une o seu lado direito e o seu lado esquerdo do cérebro. Quando você pensa em uma questão. Quando você chega no meio, você tem uma visualização. E se você tem um fio de Ariadne, se você tiver um pensamento, isso vai trazer ainda mais um insight de como se conectar com a divindade ou Shekinah. A gente está falando de uma época que as pessoas ainda falavam de Shekinah. Nossa, meu Deus, já tinha esse conhecimento, porque o labirinto ele te leva para dentro, né? Você tem que entrar lá dentro para matar o Minotauro. O Minotauro ele está dentro do labirinto. Por isso que você tem que entrar na caverna e sair negra. Você sai da caverna negra. E quanto mais você sai, mais branca você fica. Por isso é muito interessante a gente ver que exatamente no mesmo período, o Conde de Saint-Germain mandou construir uma catedral gótica em Chartres